pessoal, seja bem-vinda a mais uma aula, né, nossa do mini curso de malharia. Bom, essa aula eu vou estar ensinando a fazer uma blusa com aquele molde de manga raglan, né, que eu disponibilizei para vocês. Foi o primeiro ou segundo molde, não sei se que eu disponibilizei para vocês. Olha só, foi esse molde aqui, né, que eu disponibilizei para vocês, com a manga raglan. E eu vou estar fazendo uma blusa para mim. Eu vou estar fazendo com essa malha Dry Fit, que é essa malha furadinha, né, que é boa para fazer roupa de academia, por exemplo. Ela é bem fresquinha. Então, eu vou estar fazendo com essa malha. Aqui eu comprei, esse daqui eu comprei num... só tinha esse pedaço aqui da mesma, né? Deixa eu ver qual que é a medida dele, para falar com vocês. Porque eu acho que não vai gastar ele todo, não. Tem 1,15 aqui, tá? 1,15 m. Eu acho que não vai gastar todo ele, mas, né, já tô falando pra vocês que a gente vê o que vai sobrar. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês duas formas de vocês saberem o tamanho de vocês aqui na hora de cortar, né? Na hora de escolher o seu tamanho. Esse molde, ele é aqui com manga raglan. Ele tem aqui na lateral uma aberturazinha, né? Então, ele vai ficar assim, ó, com uma aberturinha aqui. Ele é maior atrás um pouquinho. Então, ele é muito bonitinho. Eu gosto muito desse modelo aqui. Com esse molde, exatamente, eu não fiz nenhuma ainda, né? Eu já tenho, assim, blusas com esse detalhe, mas esse molde aqui é novo. Então, eu não fiz nenhuma ainda. O que eu vou fazer? Como eu tô falando pra vocês, tem duas formas de você saber o tamanho que você vai usar. Aqui eu vou montar a blusa, ó, vocês dobrem aqui a manga, né? Pra ficar certinho. Ela tem que dar certinho aqui. E aí, a gente vai montar aqui pra gente ver do ombro pra baixo o tamanho que a gente quer. Então, aqui eu vou trespassar um pouquinho por causa da costura. Vou colocar um lurex só pra prender aqui. Vocês podem olhar aqui, olha, eu vou prender frente e costa, que aqui fica na dobra certinha. E dá pra gente ver o tamanho. Vocês podem ver através da tabela, né? Que essa blusa nossa aqui, ela é uma blusa assim, que ela é mais soltinha um pouquinho, né? E vocês podem olhar pela numeração aqui, né? No caso meu, por exemplo, a minha numeração dá aqui no 50, menos a cintura. A cintura minha é maior. Mas aqui, busto e quadris dá aqui. Então, eu poderia fazer o tamanho 50. Mas, como eu gosto de blusa mais soltinha, eu não gosto de blusa coladinha no corpo, então cada um vai fazer de acordo com o seu gosto, né? E eu vou pegar essa blusa aqui que eu gosto dela, eu gosto da largura, eu gosto do comprimento, até eu gosto um pouquinho mais comprida, mas eu vou pegar essa aqui pra eu olhar, né? Pra eu fazer, tipo assim, uma análise aqui, até do tamanho da manga e tudo. Então, olha só, o decote dessa eu gosto, tá vendo que aqui o ombro tá o mesmo tamanho. Olha aqui, o comprimento, eu vou querer um pouquinho maior, eu vou querer aqui do tamanho do 44. Se for o caso, depois até eu posso tirar um pouquinho, mas eu prefiro tirar do que faltar. Então, eu vou deixar aqui o comprimento aqui do tamanho do 44. E aqui, olha só, essa minha, ela é manga raglan. Então, essa parte aqui eu não posso contar muito com ela. Aqui seria mesmo realmente o tamanho 50, tá vendo? Olha, por aqui seria o tamanho 50, que seria o meu. Mas eu vou cortar o 52, porque, como eu já disse e repito aqui, eu prefiro que fica grande, eu experimento, acho que tá grande e corto, do que fica pequeno. Como é a primeira vez que eu vou usar o molde, então suponhamos que eu faço e acho que ficou ainda grande, eu tenho que tirar, aí eu corto 50 e deixo sabendo que a minha modelagem aqui é o 50. Mas a primeira vez que eu tô fazendo um molde, eu gosto muito de conferir e de fazer as coisas assim, com segurança, né? Pra não perder tecido. Eu acho que o que frustra muita gente é perder tecido. Então, a gente tem sempre que trabalhar com segurança. Eu vou cortar o 52 no tamanho do 44, tá? E aí, aqui, tanto aqui quanto aqui, ó. Tanto quanto frente, quanto costa. E aí, eu vou já cortar no tecido pra gente montar. Eu vou fazer ela, eu vou querer abrir um pouco mais o decote aqui,
porque eu gosto mais aberto, mas aí vai ser questão de modelos seus. Aqui eu não vou colocar mais modelo nenhum, eu vou simplesmente cortar, né? Vou simplesmente fazer aqui o decote, colocar viés, vou colocar viés aqui, o restante vai ser bainha. Então, não precisa mexer muita coisa. Mas aqui dá pra vocês fazerem muita coisa com esse molde aqui. Dá pra vocês aumentarem no comprimento, fazer um vestidinho. Dá pra vocês colocarem tecido, frente, costa e renda aqui, ó, por exemplo, né? E fica lindo você colocar um tecido liso aqui, colocar uma renda, vai ficar uma blusa mais clássica, né? Uma blusa de sair. Vocês podem, por exemplo, colocar uma aberturinha aqui, uma fendazinha, colocar uma coisa pra amarrar, né? Tipo um viés. Então, assim, tem muita coisa que vocês podem fazer aproveitando esse mesmo molde. Aí vai da criatividade de cada um. Se vocês acharem que a manga tá larga, é só vocês fazerem uma preguinha, né? Lá no YouTube eu ensino a fazer essa preguinha aqui pra você diminuir um pouco a largura da manga. Então, assim, faz uma primeiro, numa malha mais baratinha, e aí vocês vão criando outros modelos que dá pra vocês aproveitarem esse molde. Sempre copie, né? Eu que tô fazendo porque eu quero mostrar pra vocês o molde direitinho, mas sempre copie, pra não ter que imprimir de novo, porque às vezes você fica gastando com impressão, né? Então, você copia o tamanho que você quer pra você fazer, tá? Então, aqui agora eu vou recortar, vou tirar o tamanho 52, que é o que eu quero fazer. O molde já tá com costura, com margem de costura, né? E aí, a gente já vai pra parte da costura. Vou mostrar pra vocês aqui o corte. Bom, então aqui eu montei, né, a cava, frente e costas, pra poder descer o decote um pouquinho. Esse lado daqui é a frente. Eu quero um decote mais aberto. Então, não gosto muito de roupa fechada, sabe? Que aqui faz muito calor, então eu não gosto muito. Eu vou descer aqui na frente 5 centímetros. E aqui atrás, eu vou descer 1 centímetro só. Olha, aí você pode, aqui na manga, eu vou abrir 2 centímetros. Você pode traçar aqui com uma curva, ou você pode vir fazendo a mão livre, igual eu tô fazendo assim. Eu prefiro fazer assim, mas você pode ir usando a sua régua, se você não tiver muita aptidão pra isso, tá? Então, eu vou abrir isso daqui, e a gente vai fazer o acabamento aqui com viés, tá? Nesse caso aqui, como é uma malha mais assim esportiva, eu não vou fazer nenhum detalhe, vou deixar ela lisa. Ainda mais que ela é estampada, eu vou só fazer ela assim, lisa mesmo, sem muito modelo, tá? E aí agora é só a gente cortar mesmo. Aqui, eu vou querer essa abertura maior um pouquinho. A minha aqui, ela tá dando 9. Ainda vai descer um pouquinho aqui. Eu vou aumentar 3 centímetros aqui pra cima. Pra aumentar o valor aqui dessa peguinha aqui, ó. Dessa abertura aqui da lateral. Aqui eu pego a outra, olha, coloco cava com cava, e aí eu posso riscar aqui pra ficar igual. Prontinho. Agora, vamos cortar. Eu vou tirar já o viés. Eu gosto de tirar o viés primeiro, porque ele precisa ser
grande, retinho, né? Então, eu gosto de tirar ele primeiro. Vou tirar 2 por precaução. Eu vou precisar só de um pro decote, mas eu vou tirar 2 por precaução, porque às vezes, né, passa veias no aparelho, às vezes costuma ele, às vezes, estragar, acontecer alguma coisa, né? Então, eu prefiro deixar de reserva do que, às vezes, faltar. Prontinho, agora eu já tirei os viés. Agora eu vou tirar, vou cortar frente e costa. Vou dobrar, né, o tecido aqui. Pra você ver se ele tá dobrado certinho, você mede da auréola até aqui, mede da auréola até aqui, então ele tá certinho, tá? Tá no fio. Agora frente. Frente, agora vamos cortar as mangas. Prontinho, então, já tá cortado frente, costa e manga. Então, nós vamos lá já pra costura, né? Nós vamos fazer primeiro, fechar a manga
fechar aqui, lateral, né? Aqui é lateral. A gente tem que overlocar essa parte aqui também, ó, que é onde vai fazer a barra, né? E depois tem que vir com uma costurinha, vou mostrar pra vocês lá na máquina, né? Então, a gente pode overlocar aqui junto, mas aqui a gente tem que overlocar separado. E tem que unir frente e costa e já colocar as mangas. Isso aqui é bem simples de fazer, né? O acabamento aqui. Então, a gente vai estar mostrando tudo pra vocês lá na máquina, tá bom? Eu gosto de fazer no seguinte, olha, quando eu tô querendo uma produção mais rápida, né? Eu vou cortando as peças, igual no caso aqui, que a Adriana vai vir pra me ajudar na parte da costura. Então, eu já vou cortando, já vou deixando os moldes, tudo certinho, pra ela entender o que é pra fazer, o modelo, né? E eu já deixo assim, e dentro do saquinho. E vou deixando tudo dentro de uma caixinha, que fica mais fácil. Então, olha, eu pego o saquinho, coloco o modelo junto com o molde pra ela entender o que é. E já deixo assim, ó. E vou colocando tudo dentro de uma caixinha. E aí, na hora que ela pegar, ela já sabe a linha, já sabe tudo certinho. Então, eu não sei se a sua intenção é de produzir industrial, né? Fazer tipo uma confecção, alguma coisa do tipo. Ou se é só pra você mesma. Mas a organização sempre é muito importante. A gente deixar o molde junto com o modelo e depois guardar o molde no saquinho, se possível, com uma foto. Pra saber qual modelo que é aquele, tá bom? Então, agora a próxima etapa nossa é a costura, tá bom? Bom, então vamos começar aqui a parte da costura. A Adriana vai estar me ajudando, né? Como tem muitas peças para poder fazer, eu pedi para ela vir me ajudar. Quem já é meu aluno, minha aluna, já sabe que eu sempre peço ela para ajudar, porque a forma dela costurar é muito parecida com a minha, né? Então, a gente se dá bem nesse ponto e consegue se entender bem. Ali, no caso, ela tá fechando essa parte da manga, né? A manga raglan mesmo. Ela tá fechando as 4 partes da manga raglan, que é frente e costa. Aí ela vai unir também a frente e costa, né? Porque unindo a manga, ela vai estar unindo as partes frente e costa. Vai ficar só a lateral para poder fechar. Olha, vai ajeitando ali, né, a peça, as 2 partes, para poder costurar, para dar certinho, não sobrar nada. Ela tá costurando no overlock industrial, mas isso não interfere em nada, né? Eu quero mostrar para vocês que eu tava costurando na interlock, mas isso não tem problema nenhum. Essa máquina aí eu já tenho ela há bastante tempo. Ela é um overlock industrial, ela tem a costura fininha, ela não tem a costura igual a da interlock, né, que são 4 fios, mas ela é muito boa, ela não arrebenta ponto, então eu quis variar um pouco, né, mostrar pra vocês. Quem tem somente a reta, né, a reta doméstica, pode fechar na reta doméstica. Se não quiser, não precisa nem passar pontinho, porque o pontinho ela acaba engrossando a costura, né, marcando por baixo da roupa, e aí a malha não desfia, então não tem necessidade nenhuma. Bom, ali agora também ela foi e overlocou a lateral, as 4 laterais, né, as 2 das costas, as 2 da frente. Ela vai fazer uma costura aberta, por causa daquela abertura que tem lá embaixo. Então, ela overlocou separado, né, para poder ficar mais fácil lá embaixo na hora daquela abertura que tem lá. E aí, agora ela tá unindo as partes ali, e passando na reta para poder fazer a abertura lá embaixo. Ali já é a abertura. Então, ela vai passar uma costura, ela vai marcar ali, vou mostrar para vocês. Ela vai marcar ali onde que é o ponto da costura, né? Ela vai marcar ali. Olha só, ela tá indo. Aí, ela vai marcar o ponto, vai colocar 2 centímetros para baixo ali, daquele dentezinho que tem, né? A gente fala um dente de tecido, ela vai costurar até para baixo dele um pouquinho, tá? 1,5, 2 centímetros. É pra hora que a gente dobrar para dar o acabamento, dar certinho.
Ali ela vai alfineta a costura da cava para dar certinho, porque para não ficar aquela costura desencontrada, né? Então ela vai e alfineta para poder ficar, olha lá, ela tira o alfinete e vai bem devagarinho ali naquele ponto para a costura ficar certinha. Aí ali, olha, tá vendo aquela marca? Ela mede no outro que ela fez e marca exatamente até onde que ela vai com a costura, para não ficar um lado maior que o outro. Tem coisinhas que parecem assim, que é complicado, né? Mas é só a gente ter atenção que aí não dá esse tipo de defeito. Olha só, ali também, no caso, ela tá costurando na reta industrial, mas é a mesma coisa, tá? Você pode, se você tem só a reta doméstica, você pode fazer na reta doméstica, não tem problema. Você pode fazer tudo na reta doméstica, nem precisa passar overlock se você não quiser, se você não tiver. Se você estiver fazendo para você mesmo, né? Porque assim, eu acho que pra gente fazer pra gente mesmo não tem problema, mas pra gente vender, aí eu acho que já não fica um acabamento tão bonito, né? Mas pra fazer pra gente mesmo, dá pra fazer na reta normal. Ali ela tá fechando o decote. Eu vou falar pra vocês o tamanho, porque eu até ia fazer com viezinho, mas depois eu falei assim, não, eu vou fazer diferente, porque com viés eu já fiz. Então eu vou fazer diferente pra poder mostrar pra vocês mais tipos de acabamento. Aí eu cortei com 4 centímetros. Eu tinha cortado uns com 3,5, mas eu achei que ia ficar muito fininho. Aí eu cortei um com 4 centímetros. Aí ela fechou ele ali, olha, tá vendo a partezinha do decote. Ficou bem fininho, ficou bem delicado. E aí você mede o decote e tira um pouco nele, tá? Tipo assim, ó, eu até não gosto muito de falar em dedos, né? Porque cada um tem um dedo de um tamanho. Mas você pode tirar, por exemplo, uns 3 dedos, né, nele dobrado, para ele depende também da largura que você for fazer. Se ele for fininho assim, você não pode deixar muita diferença não, porque na hora que ele esticar para pregar, aí ele fica muito fininho, difícil de pregar. Ali ela marcou meio do decote das costas, meio do decote da frente. Aí ela pegou a costura do acabamento, colocou na parte das costas. E o piquezinho da frente com o piquezinho da frente. Olha, o piquezinho que ela deu no acabamento, no pique que ela deu na frente. E aí ela vai pregar. Tá vendo que ele tá menor, mas não tá tão menor assim, porque ele é fininho. Se você for fazer um acabamento mais largo, aí você pode tirar mais um pouquinho, tá? Porque aí ele não estica tanto, tá? Mas é assim, em torno, olha lá pra vocês verem, olha, uns 2 dedinhos assim de cada lado que ela tirou, tá? Uns 3 centímetros, 4 centímetros. Num decote grande, né, gente? Porque também, se a gente for fazer um decote rentezinho no pescoço, aí a gente não vai tirar tanto. Olha só, tá vendo que ela vai esticando ele um pouquinho, mas como ele tá bem fininho, ela tem que, olha, ela vai esticando ele para ele ficar proporcional, né? Já que ela marcou meio das costas, meio da frente, ela vai esticando ele ali, colocando. E aí ela vai organizando ele, né? Vai distribuindo ali na diferença que tem e vai abrindo ele, porque a malha ela acaba enrolando um pouquinho, né? Ela vai esticando ele, pregando no decote. Olha, tá vendo que aí, como ele tá menor, ela vai esticando, mas aí, aquela costura que ela passou primeiro ajuda bastante, porque se ela não tivesse passado a costura pra unir as duas partes do acabamento, aí ele ia enrolar muito mais, né? Então, a gente tem coisinhas, tem detalhes que ajudam a gente na hora de fazer, na hora de dar o acabamento. Essas malhas assim que não desfiam, não dão problema, se você for fazer só na reta doméstica, não tem necessidade nenhuma de você passar zigue-zague, porque ele vai só engrossar a sua costura, né, e ficar, eu acho que fica mais feio do que se você deixar sem nada, né, igual nesse caso aí agora, ela vai overlocar e vai passar uma costurinha rebatendo a costura para baixo, né, para ficar mais bonitinho. Mas no caso, por exemplo, se você não tem overlock, você não precisa fazer esse passo aí.
você só vai ajustar, revelar, né? Você dá uma cortadinha ali, só para não ficar muito desigual, porque quando a gente costura na reta, acaba que fica uma rebarbazinha, né? Não dá pra gente fazer, não fica uma costura tão retinha igual a do overlock. Aí você só dá uma refiladazinha com a tesoura e rebate, né? Então não precisa, porque não vai desfiar mesmo, então não tem necessidade. Aí ela já passou o overlock lá, agora já vai passar o overlock na manga, porque aí ela já vai fazer a bainha. Ela vai fazer overlock na manga e na barra, porque aquela partezinha da lateral, onde que ela vai fazer a abertura, ela já fez, né, o acabamento. Agora ela vai fazer na bainha. A outra manga. Aí só tá passando overlock para ficar... Quando a gente passa overlock, fica mais fácil da gente fazer o acabamento lá na reta. Caso também você não tenha overlock, dá para você fazer também. É só você dobrar 2 vezes. Eu acho que fica melhor, tá? Porque aí fica uma bainha mais grossa um pouquinho, né? E ela não fica virando. Agora ela tá passando a costura no acabamento. Ela tá pegando no decotezinho, né? Aquela parte que ela fez o acabamento, olha só, ele ficou bem fininho. E aí ela tá batendo uma costura de forma que a costura que ela fez ali, agora passou no overlock, vai ficar presa ali nessa costura que ela tá fazendo, tá? É como se fosse aquela costurinha de segurança que a gente faz. Só que ela vai ficar aparecendo, né? Na golinha. Se fosse uma golinha, um detalhe mais, um viezinho mais grosso, não precisava nem dessa costurinha aí, porque ele não ia ficar virando. Mas esse daí é bem fininho, né? E aí ele pode ficar virando, viu? Gente, essa malha ela é tão gostosa da gente vestir, tão fresquinha. Eu amei. Prontinho ali o decote. Agora ela já vai fazer a barrinha na manga. Essa bainha da manga, ela vai dobrar ali, que eu coloquei 2 centímetros de bainha, né? Ela só vai fazer... e aí, no caso, pra você fazer a bainha dessa forma que ela tá fazendo, que ela tá costurando por baixo, né? Tá costurando pelo avesso, porque ali é mais fácil, que a gente vai costurando em cima da overlock. A overlock vai guiando a gente. Como eu disse, quem não tiver overlock pode dobrar 2 vezes que fica mais bonitinho. Porque se você dobrar só uma vez, a malha vai ficar enrolando, né? A parte que sobrar depois da costura. Se você fizer 2 vezes, aí fica mais fácil, tá? Se você fizer 2 dobras. Ali no caso, você observa direitinho se o ponto da sua máquina tá bonito, né? Pra ficar do outro lado, tá? Porque aí vai ficar aparecendo do outro lado. E faz o testezinho, igual eu vou ensinar na próxima aula, como que você regula a máquina. Você faz os testes no retalhinho primeiro, para ver se não vai ficar arrebentando. Porque se você fizer a peça toda e depois for olhar e estiver arrebentando, aí é muito triste. Você vai ter que refazer tudo, né? Porque a gente tem que regular a máquina. A gente tem máquina que elas não gostam muito de costurar malha. Tem que chamar até o mecânico para poder fazer. Essa minha, inclusive, uma vez eu tive que chamar, porque ela não costurava malha de jeito nenhum, ficava saltando ponto. Então tem algumas regulagens que eu, pelo menos que não entendo de mecânica, a gente não consegue fazer. Mas eu sempre mexo, quando tá dando problema assim, eu sempre mexo na agulha, eu abaixo ela, levanto um pouquinho, vou costurando ali no volante, vou vendo se eu consigo uma forma que ela vai parar de saltar ponto. Mas às vezes tem malhas que elas não gostam mesmo de costurar.
Agora ali, ela tá fazendo a fenda da lateral, né, de um lado, ela dobra a costura de overlock e vai fazer, acompanhando, né, a largura do tecido, depois vai fazer o quadradinho em cima e descer. Aí vocês vão ver o processo todo ali, ela vai fazer dos dois, desse lado, né, depois vai fazer do outro lado. Ela vai dobrando, né, o acabamento da lateral, vai dobrando a costurinha para dentro, né, a costura de overlock, e vai fazendo ali aos pouquinhos. Quando chega no cantinho, ela para a máquina, para a agulha embaixo, né, e vem com todo o cuidado, faz o outro cantinho para depois descer. Ali ela vai alfinetando. Se você não tem experiência, você pode alinhavar, pode passar, né? E já alfinetar, pode alinhavar. Aí fica a critério de cada um, né? O nível que tá na costura. No caso, por exemplo, se é iniciante, se já tá mais experiente, então vai depender muito da sua habilidade com a máquina. Ali, no caso, ela tá dobrando a costura de overlock para dentro, para depois fazer a bainha. Então, ela tá dobrando. Ela tá dobrando a costura, né, para fazer. E que ela vai dobrando, né, a costura de overlock e costurando. Ali, no caso, ela já tá fazendo o cantinho, tá vendo? Olha, ela dobra, né, faz o cantinho. Olha, vai dobrando, fazendo o cantinho, porque aí ela faz tudo de uma vez, né? Já pega a costura de um lado da barra e já sai lá do outro lado. Olha, vai dobrando ali, ela dobra só a costurinha pra dentro, tá vendo? Vai dobrando. Agora vai fazer a bainha de baixo. Dobrou uma vez, dobrou a costura de overlock e depois dobrou dobrou a bainha e dobrou a costura de overlock. Agora, ela tá começando do cantinho ali, vai dobrando a costura de overlock e marcando os 2 centímetros a bainha. Aí ela vai marcando, ela vai conferindo ali com a fita dela. É o que eu falei com vocês, que aí quem não tiver tanta experiência, né, para fazer assim, pode passar, pode alfinetar, ou então alinhavar. Alinhavar é uma coisa que ajuda demais para quem tá começando. Às vezes, assim, porque aqui se a gente for alinhavar tudo, né, a gente demora demais da conta, mas assim, a gente sempre deixa essa dica, né, para quem tá começando, porque alinhavar é uma coisa que ajuda, mas muito mesmo para quem tá começando. Ainda mais que a pessoa às vezes não tem tanto domínio da máquina, né? Porque quem tá começando ainda não tem tanto domínio assim. Às vezes a máquina dispara em alguns momentos. Quem já tem praticamente que isso não acontece, né? Mas a gente erra também.
Olha, ela vai ajeitando o cantinho ali pra ele não ficar maior do que o de baixo, né? Porque senão ele fica feio por fora. Olha, prontinho. Conferindo os dois pra ver se tá do mesmo tamanho. Aí, vou fazer do outro lado. Olha, conferindo ali a medida. Aí ela tá marcando do outro lado. A câmera não pegou ali, mas ela tá marcando do outro lado o tamanho da bainha com a fita métrica. Tá do jeito que ela fez daquele lado lá e alfinetando, pra ficar mais fácil pra ela ali, pra ela dar segmento. Porque aí ela vai dobrando, vendo o tamanho ali, né? Se ela não deixar entortar, dá certinho. Vai dobrando a costura de overlock. Bom, ela já tá terminando ali, né? Espero que vocês tenham gostado muito. Ainda vou mostrar pra vocês, tá? Não tá terminando, mas é só porque eu quero falar algumas coisinhas aqui. Ainda vou mostrar pra vocês as fotos e um videozinho que eu fiz vestida com a blusa. Espero que vocês estejam gostando, né, do mini curso. Ele tá só começando. A gente ainda tem mais uma aula hoje ainda, que eu vou mostrar pra vocês como regular a máquina, certo? Pra poder costurar a malha, né? Vou dar algumas dicas pra vocês aqui na máquina. Ali já tá terminando, já tá finalizando a bainha. Mas assim, a gente tá só começando o mini curso, ainda tem muita coisa boa por vir por aí, tá bom? Então não percam a aula de amanhã também, né? Tem mais uma aula hoje. Não percam a aula de amanhã, da semana toda, porque tem muita dica pra gente passar pra vocês, tá bom? Vamos ver agora as fotos, né? Ali ela já terminou. Olha, já terminou tudo na blusa. É uma coisa assim que a gente tá fazendo bem devagarinho para poder mostrar, mas é uma blusa que a gente faz super rápido. Olha só como ficou linda. Eu amei essa blusa. Ela ficou, a malha excelente. Olha só, eu fiz um videozinho, tô mostrando para vocês, né, como que ficou a blusa, super confortável. Eu adorei, né? E você pode fazer aí na sua casa, né? Compra uma malhazinha, não precisa nem ser dessa daí. Você pode fazer de viscolaicra, você pode fazer de liganete, né? Tem muitas opções, tá bom? E não perca a próxima aula e da nossa semana toda. Até o próximo vídeo.